Ibaxé. Ibaxé. Ibaxéu. Ibaxéu. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, um assunto que nós tratamos na semana passada, falando Exatamente. sobre intolerância. A gente falou algumas coisas e a gente associou a intolerância, a radicalização do discurso religioso, a radicalização também de posicionamento do Estado, né? E muitas vezes a ausência de atuações do Estado que possam ser punitivas até contra essas violências que vêm ocorrendo nos últimos anos. O Brasil é palco disso, né? O Brasil nos últimos anos tem chamado a atenção de autoridades internacionais. A ONU se preocupa com o Brasil, né? Nos últimos tempos isso fez com que o Brasil chamasse a atenção dessas autoridades de maneira muito negativa. Sobre isso, fala. O Rogério trouxe talvez uma das obras mais importantes produzidas no campo universitário brasileiro, que é o relatório sobre intolerância religiosa no Brasil. Tá? Esse relatório foi coordenado pelo Babalaô Ivanir dos Santos e sua equipe na UFRJ. E é impressionante o impacto desse relatório nas apresentações que foram feitas. Esse relatório já foi levado para a Universidade de Utah, ele já foi levado para a Suécia, para a Holanda e em lugares que são polos de estudo da intolerância religiosa, mas em locais onde ela acontece de forma periférica. Esses dados, quando são abertos lá, causam extrema comoção, porque o Brasil está sendo tratado como um caso científico de estudo disso, pois se vê todas as teorias que foram construídas sobre tolerância religiosa acontecendo aqui, agora. Essa publicação, que é coordenada pelo Ivanir, ela é uma publicação bilíngue, o que facilitou tremendamente o acesso dessas informações a nível internacional. Então esses dados que apareceram na Europa, nos Estados Unidos, na África também, né, são conhecidos em língua inglesa. Os textos são textos de estudiosos sobre o assunto da religião, da intolerância religiosa. O livro traz gráficos, tabelas, mapas falando sobre a atuação de inúmeros casos de intolerância religiosa no Brasil. Eu destacaria nesse livro precioso, que foi publicado esse ano de 2017, é bom que se diga, no início do ano, destacaria o item 3, capítulo 3, que fala Direitos das Instituições Religiosas no Brasil. São cerca de 30 páginas que apresentam leis que garantem direitos dos brasileiros de professarem sua fé com liberdade. É direito. Então, com base nisso e com algo que nós podemos supor acerca de um ambiente democrático como este que nós tentamos insistentemente viver no Brasil, nós podemos dizer com tranquilidade o que estamos dizendo nos últimos tempos. Intolerância é crime. Ações de violência criminosas, assassinato é crime. Invasão de propriedade alheia é crime. Destruição de patrimônio, qualquer que seja ele, é crime. Então, intolerância religiosa tem que ser tratada assim, de forma criminosa. Todos aqueles que se colocam contra liberdades, contra a liberdade de expressão, de opinião e contra a liberdade religiosa, essas pessoas são potencialmente criminosas. E uma coisa muito interessante desse relatório, que é organizado pelo Babalaô e professor Ivanir dos Santos, é mostrar esse panorama com números bastante problemáticos, dolorosos sobre isso que acontece aqui. Olha que esse livro foi publicado no início do ano. Ao longo deste ano, nós acompanhamos, inclusive com o próprio Ivanir, né, e com o grupo de estudos da UFRJ, do qual nós participamos, acompanhamos de maneira muito assombrada a quantidade de expressiva quantidade de episódios que aconteceram. Isso chamou a atenção da mídia. A Rede Globo chegou a dar notoriedade. ONU, ou seja, isso está em nível internacional hoje, tá? E é muito importante destacar, para além de outros movimentos acadêmicos, o espaço que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem dado
a essa discussão, tanto pela criação de grupos de estudos, quanto pelo fomento e formação de pesquisadores para o assunto, quanto pela publicação dessas obras. Não é? Para a gente poder fazer a referência correta, essa obra foi organizada pelo Babalaô Ivanir dos Santos, pela Maria das Graças Nascimento, pela Juliana Cavalcante, pela professora Mariana Gino e pelo Vitor de Almeida. Com participação de outros de outros pesquisadores, com apoio do CEAP, que é o Centro de Articulação das Populações Marginalizadas, saiu pela editora Cline. Tá? É uma obra que tem que ser conhecida, é uma obra que tem que ser estudada por todos aqueles que se importam pela manutenção das liberdades e dos direitos religiosos de qualquer ordem no Brasil. Entre outras coisas, aqui no Rio de Janeiro nós temos a UFRJ, que tem colocado à disposição o seu espaço para a investigação e discussão desses temas. A UFRJ tem hoje um grupo de estudos sobre intolerância religiosa. Tá? A UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela há alguns anos vem tematizando essa questão também. É uma universidade que abriu o sistema de cotas, né? E, portanto, merece referência. Em Niterói, bem próximo de nós temos a UF, que, de maneira bastante arrojada nesses últimos 2 anos, tem criado um grupo chamado Encontro de Saberes, que tem criado condições para a abertura dessas temáticas, não só sobre intolerância religiosa, mas sobre os saberes tradicionais dentro da universidade, que também abre um lastro para diversas outras discussões. Nós falamos sobre essas questões hoje, né, Rodrigo? Falando um pouco sobre a publicação, aliás, um pouco, não, bastante sobre a publicação desse livro e sobre essa temática. Lembrando que nós estamos no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, lugar e palco de uma série de manifestações das mais radicais do Brasil, na atualidade, de intolerância religiosa e com pouca ou nenhuma eficácia do Estado para controlar esse tipo de atuação. Gente, obrigado pela atenção. Curta nosso vídeo, acompanha nosso canal, tá? E desculpe o tom hoje um pouco mais severo, né? Mas não há como tratar esse assunto. O assunto requer seriedade e compromisso. Não há como tratar esse assunto senão dessa maneira, tá, gente? Abraço para vocês e até a próxima.